dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui no seu programa Saúde. Momento que a gente debate saúde, trazendo o que há de melhor e mais completo em informações. Mas para isso, a gente conta com os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais, Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Next e Mano Escobar. E hoje a gente vai falar de estética, mas estética bucal, dos nossos dentes. Como estão hoje as tecnologias acerca de facetas e tudo mais. Está aqui com a gente a doutora Bruna Fior, que é especialista em dentística estética e restauradora e especializanda em ortodontia. Doutora, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem está chegando na TV Passo Fundo. Bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente vai conversar um pouco antes de entrar nas problemáticas sobre as facetas, quando posso usar, que virou uma moda também, né? Mas aguenta aí que a gente vai falar sobre as técnicas daqui um pouquinho. Onde se formou? É natural de Passo Fundo? Onde trabalha? Conta um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu sou natural de Passo Fundo, tenho 30 anos e desde pequena, sempre trabalhei e sempre estudei e escolhi fazer a faculdade de odontologia e durante o curso nós entramos em contato com várias áreas, né? Porque a nossa formação é clínica geral. Então a gente tem um pouco de contato com todas as áreas. E a que eu sempre me identifiquei mais foi a parte de odontologia estética, a estética dos dentes, né? Então, desde das aulas de anatomia, de restauração, né? Eu sempre já tinha uma habilidade maior para essa parte de escultura dos dentes, né? E eu sempre gostei também muito disso. Tanto que eu me dediquei mais nessa área após o término da graduação. Então, logo que eu terminei a faculdade, eu já comecei a fazer curso de atualização em odontologia estética. Aí terminei o curso e iniciei a especialização lá no Instituto Odontológico das Américas, em Balneário Camboriú, com o professor Marcelo Chaim. Eu fiz a pós lá, foram 2 anos, e após isso comecei a fazer casos maiores, né, de estética. Desde sempre, né, eu já fazia facetas de resina e de porcelana, mas após a especialização eu comecei a fazer casos mais complexos e enfim. E o material que vocês usam evoluiu nesse tempo desde a tua formatura até agora? Ou são os mesmos materiais com técnicas diferentes? Ou as duas coisas, né? Isso. A odontologia está em constante transformação, né? Avanço, e isso é maravilhoso. A gente evoluiu bastante, tanto na questão dos materiais, da qualidade dos materiais odontológicos, como também nos acessórios que nos possibilitam fazer aquele trabalho. Então, hoje em dia a gente já tem a parte do escaneamento intraoral, que não precisa mais fazer os moldes, né? Tem muitos pacientes que não se sentem bem, porque é desconfortável, né? Aquela moldeira, né, que a gente diz. Isso, o material rosinha. A moldeira com rosa, o material. Então, agora a gente já tem esse escaneamento, que substituiu essa parte das moldagens. Então, já facilitou bastante. Além do escaneamento intraoral, nós temos a parte de planejamento digital do sorriso, que super. Onde nós fazemos as fotos dos pacientes e num programa de computador nós fazemos o planejamento e já colocamos, né, ali os dentinhos que vêm pro paciente já se enxergar antes mesmo
de imprimir, né, a parte do enceramento diagnóstico, antes de ter o planejamento físico ali, né, dos novos dentes. E tem uma preparação dos dentes para colocação de material que depois vai ficar com a estética mais bonita, essas resinas, essas facetas? Nós fazemos um planejamento do caso e cada dente vai ter um preparo, um desgaste ou não, né? Então, depende da situação daquele elemento dentário, conforme o nosso planejamento. Antes de tudo, quando o paciente chega até o nosso consultório, a gente faz uma análise facial, uma análise do sorriso, né, atual, a queixa principal dele, os pontos que ele gostaria de modificar, né? E a partir de tudo isso nós fazemos um planejamento. Esse planejamento vai dar o novo formato dos dentes, a altura, largura, e a partir disso, desse planejamento, a gente transfere ele para a boca do paciente, para o paciente conseguir se enxergar com esses novos dentes, né? E aí a gente vai avaliar todas essas questões do equilíbrio dos dentes com a face e também entre eles. Então, o desgaste, ele é relativo, vai depender da posição de cada dente. Tem dentes que a gente precisa desgastar um pouquinho mais, tem dentes que não precisa de nenhum tipo de preparo. Então, é muito relativo também em relação à cor do dente, né? Se é um dente bem escurecido. Mas isso a gente vai falar daqui um pouquinho. Olha, tem muita conversa hoje, né, doutora? Porque eu vou fazer aquela pergunta que me mandaram na internet. Se a gente fica com um dentinho igual tubarão, doutora. Mas a gente conversa após o intervalo. Voltamos já. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde aqui na TV Passo Fundo. Não esqueçam de baixar o app da TV Passo Fundo para nos assistir a qualquer momento por mobile. Claro que estamos na Coprel, no YouTube, no Instagram e também nos canais da NET 26 e 526. Voltamos agora a falar com a doutora Bruna Fior, que está falando sobre estética dentística.
estética restauradora. Eu fiz uma provocação no final do primeiro bloco, que eu falei, a gente fica com os dentinhos quando vai colocar faceta igualzinha de tubarão, porque todo mundo tem medo de colocar faceta e ficar com os dentinhos assim. Isso acontece mesmo? Mito ou verdade? Olha, o que acontece é que como nós planejamos e desenhamos novos formatos de dente, né? Então, é um dente maior, é um dente com uma altura, né, maior. Então, dá uma diferença quando a gente vai comparar a faceta, né, ou a lente de contato dental com o dente, com a base, né, que é o próprio dente. Então, aí a gente fica, meu Deus, tá muito pequeno o dente, mas os preparos são ultra conservadores, os desgastes são mínimos, porque nós procuramos a odontologia, né, preserva muito as estruturas dentárias. Inclusive, para nós termos uma qualidade melhor e um resultado mais duradouro do trabalho estético, a gente procura sempre manter a adesão dessa porcelana ou dessa resina composta em esmalte, porque é ali que a gente tem uma adesão melhor entre esses substratos diferentes, né? Então, a gente procura preservar bastante. Já como nós podemos ver ali na imagem, a gente tem essas lâminas, né, muito finas, extremamente finas. Então, uma lente de contato dental, ela já tem uma espessura, numa média de 0,3 milímetros, ou seja, é menos que meio milímetro, né? Já a faceta, ela tem uma espessura um pouquinho maior, ela já vai para uns 0,7 milímetros. E uma coroa, né, que já aí sim, o preparo já é parecido com o dente do tubarão, ele já é maior, né, porque já é uma coroa inteira. Então, tem alguns casos que nós precisamos, casos de troca de coroa, né, o paciente quer colocar uma porcelana mais clara, né, ou às vezes algumas fraturas que tiveram no dente, aí já tem a indicação de fazer a coroa, né, que é refazer toda a estrutura do dente da parte que a gente enxerga, né, da parte externa ali do dente, porque a raiz fica na parte interna, né, ali entre o osso e a gengiva. Então, essa coroa, ela sim requer um preparo maior, devido a esses fatores de ter pouca estrutura já presente no dente, né? Mas se a gente tem bastante estrutura, a gente preserva, com certeza. E a grande procura é que idade? A partir de que idade? Querem um dente perfeito? Querem ele super branco? A faceta é colocada sempre ao pedir? Qual é a diferença de faceta e essas lentes, além dos milímetros, na hora da cor? Porque as pessoas pensam muito em estética. Eu quero o dente X, porque eu vinha na artista X. Eu quero ele nessa cor. Como é que é trabalhada essa questão com o cliente? Uhum. O paciente, no caso. Sim. Então, nós, a partir dali do desenvolvimento facial e crânio facial do paciente, a gente já pode iniciar os tratamentos estéticos, quando indicado, né? Então, depois ali dos 18, 19, né? Claro que são casos mais específicos, porque depende da situação, né, do caso. Mas a gente consegue ter resultados excelentes em relação à cor dos dentes, porque ele realmente fica muito lindo e natural, né? Então, ele fica um dente mais branco do que o branco normal que nós temos, né? Porque antes da gente clarear o dente, quando a gente vai fazer um clareamento dentário, o dente tem uma cor, né? Depois, quando a gente clareia, nossa, fica muito claro. Mas, às vezes, a gente quer mais claro ainda, né? E a porcelana, ela nos possibilita isso. E ter dentes mais claros do que os dentes clareados. E qual das
das duas técnicas, os dois materiais, fica pronto mais rápido? Porque quem está escutando está pensando assim, demora para fazer, desde que eu cheguei no consultório da doutora Bruna até a colocação da faceta ou da lente de contato, demora quanto tempo para colocar mesmo? Olha, é rápido, em questão de umas 3 sessões já fica pronto, porque o paciente chega, né? Então a gente vai ouvir o paciente, a queixa principal dele, os pontos que ele quer melhorar, o sorriso dele. Planejamos o sorriso, o laboratório confecciona então o novo formato dos dentes e aí nós trazemos esse planejamento para a boca do paciente, onde nós vamos verificar se realmente aquela altura, aquela largura, aquele formato do dente vai ficar harmônico em relação à face dele. A gente tem imagens ali de casos antes e depois, doutora. Pode comentar? Então, nesse caso, a paciente ela tinha alguns desgastes dentários, né, devido ao bruxismo, e ela desejava deixar os dentes maiores e também mais claros. Nesse caso, nós fizemos uma cirurgia na gengiva, né? Então, nós fizemos uma gengivoplastia, removemos a parte da gengiva que estava aumentada, né? E deixamos proporcional a todos os elementos anteriores. A gengiva, ela tem a proporção entre cada dente. E após essa gengivoplastia, nós fizemos as lentes de contato dental de porcelana. A seguir, falaremos sobre as problemáticas, mais casos e também sugestões para vocês que estão pensando em colocar lentes de contato. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Estamos de volta para o bloco final aqui do programa Saúde, hoje com a doutora Bruna Fior. Estamos falando em dentística, estamos falando em estética restauradora dos dentes. Já vou provocá-la, doutora, a colocarmos uma imagem para mostrar o trabalho que está sendo feito e como o pessoal pode corrigir algumas problemáticas. Esse paciente, a principal queixa dele era a cor mais escura, né? Um tom amarelado mais escuro dos dentes.
E então eu sugeri para ele, né, nós fazermos as lentes de contato dental. E além de fazer a parte dos 10 dentes, né, que seria de premolar a premolar, ele decidiu então fazer em todos os dentes. Esse paciente nós fizemos na arcada superior e posteriormente também na arcada inferior, todos os dentes. Como leiga, eu enxergo ali na imagem os dentes todos do mesmo tamanho. Não é normal esse ter o mesmo tamanho, todos do mesmo tamanho? Os dentes, antes da colocação das porcelanas, eles estavam bem desgastados, né? E isso acaba deixando todos eles no mesmo nível. Então, com a porcelana, a gente devolve a anatomia do dente, a gente devolve a jovialidade do sorriso também. E a gente tem um vídeo, doutora, da senhora colocando as facetas. Eu gostei do vídeo porque eu não tinha visto. Como é que é feito esse momento aí? É a felicidade da pessoa depois, né? Não vê a hora de deixar pronto. Nesse momento, quando chega os laminados, né, as lentes de contato ou as facetas dentárias de porcelana, a gente tem a parte da prova. Então, antes de cimentar, nós provamos, né, para ver a adaptação, se ficou tudo certinho ali, como a gente planejou. É uma cola que vai, doutora? Isso. Após a aprovação do paciente, nós passamos para a etapa de cimentação das porcelanas, que a gente usa onde a gente utiliza um cimento resinoso, que vai fazer essa adesão da porcelana ao dente. E a durabilidade? Colocou essa porcelana, colocou essa lente. Quanto tempo dura? Ela precisa ser restaurada ou tem que trocar tudo? Como é que é? As porcelanas, elas, como é um material altamente resistente, tanto em dureza quanto em estabilidade de cor, ela fica sempre igual. Tanto que a alimentação, você pode tomar o teu vinho à vontade, o cafezinho, né, que a porcelana não vai manchar. E, além disso, também a gente tem a questão dos cuidados que o paciente deve ter, né? Então, sempre cuidar bem com a higiene, fazer as revisões periódicas, né, de 6 em 6 meses no dentista. Ele fazendo isso, tomando todos os cuidados, pode durar muito mais que 20 anos. E a sensibilidade fica alterada colocando as lentes? Geralmente nos primeiros dias após a instalação, quando o preparo, né, aquele desgaste for em dentina, ou às vezes já é um dente que tem exposição de dentina, pode ficar um pouquinho sensível, mas depois não sente mais nada. Ele tem que ficar normal, né, sem sensibilidade, sem estímulo doloroso. E os casos de resina? A gente tem foto também. Isso. Outra opção que nós temos, além das porcelanas, é as resinas compostas, que hoje em dia, com a alta tecnologia que nós temos no mercado odontológico, elas estão excelentes e fica igualzinho à porcelana. E a gente tem uma foto da resina e esse procedimento você manda fazer, você faz, como é que acontece? A faceta eu vi ali que tem como colocar, ela é feita, ela é impressa, né? E a resina? A resina, ela é um trabalho mais manual do próprio dentista. Então, a gente faz diretamente nos dentes do paciente, né? Ela demora um pouquinho mais, porque ela é feita na hora ali, né? Na própria sessão. E ela fica tão linda quanto as porcelanas. E a resina? Durabilidade também. É legal perguntar sobre as duas para ver qual é a diferença e quando o seu dentista falar quero colocar faceta, colocar resina, você vai estar entendendo. Isso, nós temos diferenças nos materiais, né? A resina, como ela tem uma absorção maior, ela acaba com o passar dos anos tendo um escurecimento, né, um amarelamento. Então, ali depois de 5 ou um pouquinho mais, dependendo da dieta do paciente, tem que trocar o material, né, porque a resina ela vai
tendo esse desgaste, esse manchamento. Mas é um material muito bom e tem uma durabilidade ótima se você cuidar com a higiene, a alimentação e também ir regularmente no dentista fazer os polimentos e eventuais reparos que precisarem serem feitos. Ter uma faceta ou uma resina não quer dizer que tu não vai deixar de ter cárie. Isso, os cuidados seguem iguais, né? A higiene correta e as 3 vezes por dia. Os movimentos, né, que a gente faz com a escova também tem que ser certinhos para eliminar remover a placa dentária e não deixar formar o tártaro. Além disso, fazer as consultas de revisão, né, no mínimo de 6 em 6 meses, para fazer a limpeza e verificar se está tudo certinho. Então, este foi o programa de hoje. Muito obrigada, doutora Bruna, por estar com a gente. Com certeza vai voltar para falar sobre muito mais, não só sobre esta parte de estética restauradora, mas gostamos muito de trazer para vocês o desdobrar, para vocês descobrir como são feitas as coisas na real, né? Então aqui a Ortodente está de parabéns com as suas especialistas. Vou agradecer os nossos patrocínios que estão sempre nos apoiando. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais Centro Clínico Integrado, Ortodentes Clínicas Odontológicas, Next e Mano Escobar. Na próxima semana estamos de volta. Esperem, aguardem, mandem sugestão. Porque aqui é o programa Saúde, o nosso, o seu, na TV Passo Fundo. Até mais!